Hoje a gente está aqui no Conta essa História com a Raquel das Conexões Verdadeiras, do Comitê Vozes. Bem-vinda, Raquel. Obrigada, Patrícia. Estou muito feliz de estar aqui, bater esse papo com você e contar um pouco da minha história. Sim, então você deu um tema muito interessante, né? Uhum. É o que eu acredito, é o que eu acredito, que quem se Sim. relacionar bem enriquece, que tudo que a gente precisa e busca é através das pessoas. Então, e aí se relacionar bem faz toda a diferença. E o que é se relacionar bem? Quando você diz isso, sim, se relacionar bem, como é que você entende isso? Se relacionar bem. Um dos pontos para mim importante, Patrícia, é justamente a gente estar aberto a de fato conhecer a pessoa, entender quais são os seus desejos, objetivos, necessidades, contexto, desafios, e a partir disso a gente ter uma disposição em contribuir com essa pessoa, né? Então, pode ser com um ombro amigo, com um tempo, pode ser com uma oportunidade, mas sem a gente de fato estarmos assim dispostas a conhecer aquela pessoa, é difícil a gente entender como a gente vai se relacionar bem com ela, porque cada pessoa é uma pessoa, né? A gente está falando aí de ciências humanas, né? Então, quanto mais eu conheço a Patrícia, mais eu entendo como que a gente vai se relacionar bem. Então, por exemplo, quais são os seus valores, quais são as suas expectativas, o que que faz diferença para a sua vida, como é que é a sua personalidade. Então, com esse conhecimento, que é assim parte do nosso dia a dia, né? Que, enfim, a gente cresce também ouvindo sobre isso, mas a gente está consciente e ter essa intencionalidade de conexão que faz com que a gente encontre, sim, as melhores formas da gente se relacionar bem com cada indivíduo, né? Com cada pessoa, e no caso aqui, com cada mulher, né? Do nosso grupo. Então, o relacionar bem tem muito essa questão de não é sobre técnicas e práticas, mas é sobre uma conexão verdadeira mesmo, é sobre a gente ser humanos, mas também sem perder esse olhar de colaboração, né, da gente entender, né, como a gente cria, por exemplo, uma comunidade, como é que a gente participa, né, traz pessoas para algo mais próximo da gente, como a gente dispõe, né, dos nossos recursos, dos nossos conhecimentos para as pessoas, e claro, tudo isso com muito respeito e muito amor, né, que não podemos perder, né, a gente está vivendo tempos difíceis e se relacionar bem também tem isso, esse acolhimento, a empatia, entender que todo mundo erra, né? E ter esse espaço de ouvir, né, as pessoas. Então, tudo isso que é bom, que eu acredito que é possível e que a gente deve investir para realmente também ter resultados na vida, seja aqueles que a gente, quais aqueles que a gente busca. Então, conta um pouquinho pra gente. Você estudou isso? Ou como tudo começou? Qual que é a história, né, dessa sua escolha com esse tema, com essa vivência? Olha, desde pequena, eu sou uma boa ouvinte, porque eu sou uma pessoa introvertida, Patrícia. Então, eu sei que muitas vezes as pessoas falam, não parece que você dá palestra, porque você conversa, não sei o quê, mas introversão é um traço de personalidade que faz com que eu seja mais quieta, que eu realmente me contente bastante durante o dia em estar comigo, fazendo atividades que eu gosto, né? Então, isso não quer dizer que eu não goste das pessoas, mas esses momentos mais intimistas, eles são muito preciosos para os introvertidos, diferente dos extrovertidos, que precisam do calor, da energia, né, e tal. Então, na psicologia a gente até fala, né, os introvertidos se energizam mais quietinhos no seu canto, com menos pessoas, né, um a um pouquinho de cada vez, o extrovertido precisa de volume, de energia, né, e tal. Então, são traços de personalidade, nasci assim, não vou mudar. Mas eu não sou tímida, então isso ajuda bastante, né? A timidez já é outra questão, né? E também a introversão, ela tem vários níveis, né? Então tem pessoas muito introvertidas e tem aí as menos introvertidas, até o que eles chamam aí de ambivertidos, né? Que são pessoas que são parte extrovertidas, parte introvertidas.
Mas eu sou Eu ia introvertida. perguntar se existia isso, sabia? Você respondeu já a minha pergunta. Porque Sim, eu sim, acho, então tem uma porque às vezes escala, eu né? quero ficar introvertida, eu tenho isso muito, e tem momento que eu quero estar com outras pessoas. Aí eu fiquei pensando, o que será que eu sou? Aí você veio e falou, ambivertida. Sim, sim. Então, para mim, por exemplo, a minha extroversão, ela é forçada. Então eu me preparo, respiro, né? Estar aqui com você é ótimo, né? Estamos nós duas nesse papo, né? Mas com mais pessoas assistindo, mas eu tô aqui, né? A minha cabeça pensa assim, tô aqui com a Patrícia, então tá ótimo, tá muito bom. E por isso, né, os introvertidos, eles têm uma facilidade para serem melhores ouvintes, né? Porque como a gente é quieta, a gente também adora conhecer histórias de pessoas, né? Ouvir as pessoas. Então, desde pequena, eu sempre fui uma boa ouvinte, aquela pessoa que sempre escuta. E claro, eu falo, né? Dou meus pitacos e tal. Tanto é que todo mundo achava que eu ia ser psicóloga, né? Tipo, Uau, eu ia te mas perguntar isso, que você não comentou da sou psicologia. psicóloga. Não sou psicóloga, mas é assim. Então eu lembro de pequena, assim, e eu sempre gostei de conversar com pessoas mais velhas, né, para absorver, assim, que eu gosto mesmo de ouvir histórias. Eu sempre tive essa afinidade, sempre fui essa boa ouvinte. Então, de sentar e tal. Aí, ao longo do tempo, o que que eu fui, o que que aconteceu, mas eu não percebi de cara, tá? Tô só contando aí um pouquinho da história, mas porque como eu, né, comecei a me relacionar com as pessoas. Então, por gostar de pessoas, ter essa facilidade, afinidade com pessoas mais velhas e ser uma boa ouvinte, então na escola eu sempre me conectava com o coordenador, com o professor, né? Então eu estava sempre falando com essas pessoas, aprendendo com essas pessoas e tal. E com isso eu tinha várias oportunidades e vantagens. Mas naquela época eu não tava, eu não tinha essa consciência. Então, por exemplo, na oitava série, eu fiquei amiga da professora de português. Então, quando tinha os eventos, ela me chamava para apresentar, eu tinha um destaque, ela me chamava para casa dela para a gente ensaiar, tomar chá da tarde, que a gente morava perto, né? Então, e ficar conversando. Então, e aí eu tinha essa visibilidade, vamos dizer assim, né? Acabava tendo uma visibilidade através da oportunidade que a professora dava. Então, quando eu fui para o colegial, aconteceu a mesma coisa, né? Então, os professores mais, assim, que tinham muito mais a ver comigo, me abrir possibilidades, eram aqueles que eu estava mais conectada. Então, eu acabava conversando. Então, o interessante, assim, que eu tive consciência, né, agora mais madura, eu nunca fui a menina mais popular, sabe? Aquela que a garotada tá comigo, Sim. mas eu sempre fui a mais bem relacionada, porque eu estava sempre junto com as pessoas, que poderiam trazer algum tipo de oportunidade para mim. Então, isso foi sempre, né? Então, o que que aconteceu, por exemplo, na oitava série, tive essa visibilidade, depois no colegial, um professor me ajudou a montar meu portfólio, eu fiz artes gráficas no Senai, então eu comecei a entrar no mundo da comunicação, né? Então, o professor me ajudou a montar meu portfólio para eu conseguir estágio mais fácil, porque a gente conversava. Uhum. No nosso livretinho lá de final de ano, e tal, eu tive mais espaço para escrever mais coisas, que eu sempre gostei de escrever. É, sempre estava envolvida. Então, lá no colegial, por exemplo, eu também era a pessoa que fazia a apresentação da escola para celebridades, no sentido de pessoas notórias, né, da indústria. Sim. Então, Uhum. vinha a indústria conhecer o Senai, né, que é da indústria, para, por exemplo, buscar estagiários e tal. Então, eu fazia apresentação, conhecia aquelas pessoas. Quando precisava representar o Senai fora, eu que ia, porque os professores Olha aí. confiavam. E eu, assim, eu não tinha essa consciência assim, nossa, de quanta coisa legal, né? Que coisa boa. Então, assim, Sim. e nessas apresentações, eu não assistia a aula, né? Mas estava tudo justificado. Não, a Raquel vai representar o Senai Quantos no anos evento você dessa. tinha Eu nessa época? tinha, eu tinha 15 anos. Uau, Eu tinha 15 anos. Mas eu não incrível. tinha essa consciência. Mas aí eu consegui, né, por exemplo, um estágio muito bom com a ajuda desse professor.
Depois a decisão da minha carreira foi um outro professor que fez um estágio né, que foi estudar no Japão. Ele voltou, ligou para mim e falou: Raquel, vem aqui no Senai, quero conversar com você. Aí eu falei: nossa, que estranho, né? Tipo, aí eu fui lá, ele me mostrou tudo que ele tinha feito. Eu falei: nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. O que eu faço? Aí ele me explicou tudo, assim, olha, as melhores faculdades são essas, funciona assim, faz assado e tal. E foi muito bacana isso, assim. Aí eu consegui passar no Mackenzie para fazer design gráfico e tal. Falei para ele, ele ficou super feliz. Aí depois eu fui, né, desse estágio, eu fui trabalhar em agência, né, com a parte de criação e tal. Então, a sua formação é em designer gráfico. Eu sou designer gráfica com pós-graduação em Uhum. comunicação. Uhum. E hoje, né, sou formada em inteligência emocional, que é um lado mais, o meu lado mais psicólogo, vamos dizer assim, mais para psicologia, Mais comportamento, né? próximo. Mais próximo. Mas aí nessa época eu ainda estava tateando, né? Assim, não, enfim, estava fazendo o que era natural para mim, né? Não era uma coisa assim que eu pensava, nossa, estão abrindo portas e não sei o que e tal. Mas o estágio eu consegui super rápido com a ajuda desse professor. Aí eu fui estudar o design, né, que eu achei super legal. Aí eu não era melhor. E esse professor, ele já tinha me ajudado antes, porque assim, eu não era a melhor aluna também da especialização artes gráficas. Mas quando eu fui fazer a especialização, ele chegou para mim e falou assim: Raquel, eu vou te dar 5, a média, para te incentivar, porque eu acredito no teu potencial e tal. Mas precisa ajustar. E aí, quando ele fez isso, eu falei assim: então tá, eu vou fazer. A gente tinha recuperação, né? Eu não sei como é que é a escola hoje em dia, Acho que é igual. mas naquela época tinha recuperação nas férias, né? Aí eu falei Sim. assim: mesmo que você me deixando passar, eu vou fazer recuperação. Porque se eu Hum, preciso melhorar, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. E sim. aí, isso, né, são coisas que vão ganhando pontos, né? Então, Sim. é atitude, essa coisa de ser grata, né, pela oportunidade, ter o respeito ali. Então, são. E eu sempre tratei as pessoas muito iguais, assim, né? Porque era o professor, né, que eu reverenciava, né, eu também. Mas eu tinha muito respeito, né? Muita gentileza, muita empatia, e tal. Então, eu criei o quê? Amizades, né? Ia criando amizades. Então, por conta dessa atitude, né, ele também me valorizou mais. E aí eu consegui, né, caminhar e ir bem. Mas quando eu fui fazer a faculdade, por que que é assim? O design era muito desenho na época, né? E eu não desenho nada. Não desenho nada até hoje. E aí, quando eu fui estudar, é nada. E quando eu fui estudar na faculdade, aconteceu a mesma coisa, né? Eu tinha lá desafios, mas como eu ficava muito amiga dos professores chaves ali e tal, então acabava que eu ia para frente, eu ia avançando e na faculdade mesmo, o meu TCC lá, né, a minha conclusão, tirei 10 com louvor e tal, mas eu falava, gente, foi mais porque as pessoas me ajudaram muito do que por um talento nato, assim, do design em si. Mas esses professores eu tinha amizade, então na época eu já trabalhava em agência e tal, então, por exemplo, eu não assistia às aulas de software, porque eu já usava no meu trabalho, mas isso Uhum. era muito negociação ali com o professor, né? Sim. Então Mas também a já gente faz parte disso que você diz de conexão, né? De como você fez essas conexões, né? Eles então eu ia confiaram em lá. você, né? Exatamente. Então tinha uma entrega ali, mas até então para mim estava só normal, dia a dia, tal. Mas então eu tinha assim muita boa relação com todos os professores. Aí eu fui trabalhar em agência e quando chegou na agência eu era designer júnior, né? Porque eu não, enfim, por conta também de eu não ser essa mega criativa de desenho, né? Que era uma exigência, mas eu me virava. Então eu me virava. Mas lá, nessa agência, então eu era, né, atendia clientes, né? Então a gente tinha equipes que atendiam clientes nos seus projetos. E cada equipe tinha um atendimento, um diretor de arte e um designer júnior, que no caso era eu. E nessa época, então, com 20, né, 19 para 20 anos, o que que a gente quer? Quer dinheiro. A gente quer É. dinheiro, a gente quer, né, tá deslumbrado, né? E comunicação tem toda aquela coisa de status, né? Nossa, trabalho em agência, um glamour assim, né?
que só na nossa cabeça, né? Um glamour ilusório, assim. Então, naquela época, era tudo muito intenso, né? E eu nova, quero dinheiro, quero esse status, não sei o quê. Então, foi aí que eu fui me envolver mais com o negócio, né? Deixa eu entender aqui o que que pode, né, reverter melhor para mim financeiramente. E nessa agência, a gente tinha uma política, né, de que se a gente batesse metas de vendas, né, nos clientes, aí toda a equipe recebia uma porcentagem a mais no salário, até 30%. Aí meu olhinho brilhou e falou assim, né? Para um designer júnior, né? Que é a pessoa que ganha menos ali na equipe, né? Uhum. Falei, nossa, perfeito, né? Quero. E eu lá, introvertida, camiseta, cabelão, sabe? Né? Fone de ouvido, né? Não falem Meio comigo, né? nerdzinha, Super, super. Calça jeans e tênis e tal, mochilona, né? Aquele estilo, né? É bem bem assim. molecona. Bem molecona, bem molecona. Mas aí eu cheguei e vi assim, eu formada em design, a diretora de arte formada em arquitetura, tal, e atendimento, uma pessoa muito legal. Nem sei no que ela era formada. E aí eu vi que uma forma da gente fazer, bater as metas, era vender, né? Tem que vender mais, né, tal. E aí, para vender mais, ela precisava de tempo, né? Porque aí no atendimento você vende o projeto, aí você apresenta o projeto, aí pede as coisas para o cliente e tal. Então tinha um atendimento, né? O dia a dia de atendimento. E aí eu falei para ela, né? Eu falei assim, vi que tinha essa oportunidade, eu falei assim, faz o seguinte, faz proposta, apresenta trabalho, deixa que eu falo com os clientes no dia a dia. Eu peço lá o logo, eu vejo as revisões, né? Ele pode me ligar, pedir as alterações, porque senão era aquele telefone sem fio, né? Pede para Sim. atendimento a alteração que passa para a gente, que passa para a pessoa, que bate com o cliente. Falei, não, deixa que eu cuido disso. Ok. E aí, maravilha, vamos fazer. E aí comecei a ligar para os clientes, me apresentar e falar né, desse processo e tal, e deu super certo. Porque aí ela tinha tempo para fazer o relacionamento dela ser legal, vender e tal. E os clientes ficavam super felizes. Só que chegou uma época que eles estavam muito felizes, então eles só queriam falar comigo, que é porque eu tinha Ah, 20 e pouquinhos anos, né? uhum. Mas até então não foi nada que eu falei assim, ah, eu vou assim, tirar mais benefício disso. Não, eu já estava feliz com meus 30% lá e tal. Então, eu sempre falo, começou por interesse, essa história de deixa eu ver, deixa eu olhar Sim. né, esse caminho. Mas eu Porque sempre se fui ela assim, vendesse, você ganhava, né? porque se ela vendesse, eu ganhava. Só que quando eu Sim. conversava com os clientes, então tinha clientes de todo tipo. Então tinha aquele cliente mais ansioso, mais carente, o mais objetivo. E eu ia me dando bem com todos, assim, sabe? O carente eu ouvia, o ansioso eu acalmava, tipo, vai dar tudo certo, vai sair no prazo, eu estou cuidando. O objetivo eu ouvia e falava. Então, assim, uma coisa mais natural minha mesmo. Então todo mundo ficava feliz e acabava falando direto comigo. Até que um desses clientes foi falar com o dono da agência para falar: você não tá vendo que é a Raquel que está cuidando, que está fazendo, eu sou cliente dela, né? Então eu tô vendo o que ela está fazendo, eles eram amigos, né? Aí o dono da empresa começou a ficar, né, prestar atenção, e ele falou assim: ah, legal, me fez um convite então para eu ser atendimento, então eu saí de designer júnior para atendimento, que era a posição mais alta. Eu nem precisei passar por nada De mais, né? nada. Nessa proposta, aumento de salário, né, compatível com atendimento e claro, a meta, né, ou seja, os 30% a mais. Então isso brilhou os meus olhinhos De muito, novo. de novo. Então, nessa época, eu não estava preocupada com os clientes, eu estava preocupada comigo, com meus interesses, mas fazendo uso, né, da minha natureza de ser boa ouvinte e tal. E deu super certo, né? E montamos uma equipe para mim, no caso, né, o atendimento. Então, conseguiram um designer para o outro atendimento e montou uma equipe só para mim. E deu super certo, porque aí eu tinha que visitar o cliente, aí eu tinha que tomar, né? E aí começaram, naquela época, a gente almoçava com o cliente, ia tomar um café com o cliente, né? Hoje tem muita coisa online que não é ruim, mas naquela época não tinha
tinha e-mail, mas não tinha internet, não tinha Google, não tinha as coisas que tem hoje. Então a gente tinha, então eu ia fazer apresentação, tinha que ir no cliente e tal. E isso me tornava mais próxima. E aí os clientes, sabendo que eu estava ali disposta, disponível, e tal, e muito interessada em negócios, né, entender profundamente do cliente. Então eu estudava bastante, cada cliente que apareceu eu ia estudar o mercado, fazer as pesquisas que eu podia para estar, né, poder falar ali a mesma língua. Então isso me fascinava, assim, essa parte de aprender, de poder contribuir e tal, né, com o meu conhecimento. E nisso, os clientes me colocavam em reuniões estratégicas, então tinha uma grande seguradora, né, que era multinacional, que quando eu vi já estava lá participando das reuniões de diretoria mensalmente. Assim, tava lá de ouvinte, mas estava, sabe? Não dava nenhum pitaco, mas dali eu já saí, tirava ideias para comunicação, e aí vendia mais, né? Porque aí eu já sabia as estratégias, já sabia Sim. e aí isso eu ia levando para os clientes. Então essa conversa aí eu foi mudando de nível e aí os clientes ficando amigos. Dia da gente viajar junto, de ir na casa um do outro, essas coisas. Virou parte da sua rede pessoal até, né? Exatamente. Então, neste momento, é que eu comecei a observar assim, nossa, tem uma rede. Eu não tenho só clientes, né? Existe amizade, existe colaboração, existe indicação, existe troca e existe ajuda, né? Então, por exemplo, a cliente dessa seguradora me indicou meu dentista até hoje, né? Então, na época, assim, eu precisava fazer um tratamento e tal, e ela indicou o dentista dela. Então, ia além do negócio, né? A gente ficava amigo de saber realmente como ajudar a pessoa de outro nível, né? Assim, pessoal mesmo. E aí eu falei, poxa, isso é muito legal, né? Isso é muito bom. E nesse momento eu falei, não, vou investir realmente em me relacionar bem com essas pessoas sempre, né? Independente do trabalho. Então, aí eu entendi que eu estava começando a construir uma rede, mas eu não sabia que isso chamava networking ainda, tá? Só fui fazendo nesse sentido. Então, foi muito disso da habilidade, né? Que é uma habilidade que todo mundo pode desenvolver. Então, eu digo assim, é natural para mim, mas não é exclusivo meu. É uma coisa que eu busco também incentivar as pessoas a desenvolver essa habilidade de conexão, de envolvimento, e traz retorno, sem dúvida. E vulnerabilidade não é parte disso? Sim, sim. Nessa época do dentista, eu sempre tive problema nos dentes, né? Eu tinha usado aparelho e tal, mas meus dentes eram encavalados, né? E Sim. já tinha feito vários tratamentos e tinha sofrido, e o resultado não estava bom e tal. Então eu não sorria muito, eu não sorria em fotos, né? E essa Aham. cliente percebeu, falou, Raquel, eu vejo você sorrir pouco. Então, eu estou contando para você, mas aí eu falei assim, que eu tenho vergonha, né, dos meus dentes e tal. Aí ela falou assim, então, deixa eu te apresentar o André, que é meu dentista, ele é ótimo, não sei o quê. E eu já tinha sofrido muito, fui meio cética, assim, né, mais um dentista que vai me maltratar e não vai ter resultado. Mas foi ótimo, ele é meu dentista até hoje. Então, e ele virou meu amigo também, né? Então é um dentista que virou amigo. Então às vezes tinha tratamento com ele, mas ia na consulta, o tratamento era rapidinho, né? Era 10 minutos, e a gente ficava 50 conversando, assim, de negócios, de vida. Então, ele acompanhou várias fases, né, da minha vida, eu fui acompanhando as fases da vida Sim. dele. Então, isso que é muito gostoso, assim. E gerando É. oportunidades, porque aí ele ia conversando, eu indiquei minha mãe, indiquei meu irmão, indicou os amigos. Ele também, quando eu tive minha própria agência, me indicou clientes. Então, são coisas que vêm da gente realmente ouvir, né? Então, a vulnerabilidade, então ela percebeu que eu tinha esse desafio, e quando eu expus, ela me ajudou, Você uma podia coisa não falar. positiva. Eu podia não falar, mas a gente já tinha essa intimidade, né? Ela de perguntar e eu de me sentir à vontade de contar uma coisa que para mim era naquela época vergonhosa. Mas hoje, ó, sorrisão, né? André cuidou para mim. Então, hoje eu não tenho mais vergonha de sorrir disso daí. E assim fomos, Patrícia,
assim, eu tô contando a parte bonita, né? Assim, né? Lógico. Lógico que eu ia perguntar sobre isso. Sempre foi assim, Sobre os desafios, né? Os sempre desafios. foi Mas putz, então, depois dessa agência, eu fui trabalhar em outra agência e aí eu tive a minha própria agência com um sócio. A gente começou em 2007. Aí começaram vários desafios, né? Uma coisa é você trabalhar para os outros, né? E ter limitações, né? Então, essa garantias e limitações, né? exatamente, responsabilidades, porque daí a, a minha agência teve funcionários, né, e tal, então todas É. essas questões de prospecção e tal. E a gente começou muito animado, porque o meu ex-sócio também era um ótimo networker e tal, e eu já tendo essa consciência, a gente começou a agência já com vários clientes, porque eu já tinha trazido, né, uma turma, de tipo, ó, vou abrir a agência, você vem comigo? Olha, né? Uhum. Então a gente abriu a agência, já tinha cliente, já tinha trabalho, então não foi aquela coisa do zero, zero, né? Então isso foi muito positivo. Mas em 2008, então a gente começou em 2007, 2008 para 2009 a gente teve a crise, né? Uma crise econômica global, e a gente tinha clientes multinacionais e aí a coisa apertou. Aí a gente quase fechou a agência, porque não vinha cliente, né? Ficou difícil para todo mundo, mas aí, né, um dos momentos em que o networking nos salvou, né? E aí a gente foi conhecer, participar de grupos de empresários, reuniões de negócios, fazer, né, esse relacionamento, e aí a gente conseguiu, sair da crise e crescer um pouco mais, né, através desses relacionamentos de profissionais que a gente foi ao campo, né? Foi Sim. novas pessoas, né? Aí foram conexões novas, porque as antigas tinha esse já, quem pôde ficar, ficou, quem não podia ficar, cancelou projetos, e a gente tem que entender o mercado, mas foi um momento muito difícil, aquela coisa, você está fazendo dívida para pagar dívida, sabe? De empresa falar, eu sei que eu te devo tanto, mas eu não vou te pagar de jeito nenhum. E aí você tem Uhum. funcionário, você tem, né, custos fixos, tal. A gente se viu realmente numa situação bem complicada, mas esse foi um primeiro momento assim que eu, né, de crise mesmo, onde os relacionamentos, né, a gente ampliar aí as nossas conexões, a gente se envolver em comunidade, fez com que a gente conseguisse passar por por essa fase, né? Mas mas mesmo assim, né, como empreendedores, a gente fez muita cagada. Então, mulheres empreendedoras do grupo, cuidado com as cagadas que vocês fazem. Então, a gente Tipo o quê? vamos conversar entre nós para a gente minimizar isso. Olha, quem se relaciona bem enriquece, porque a gente evita que você, né, passe pelas coisas que a gente passou. Ah, eu também acho. Tem coisa que você aprende que eu acho que todo mundo tem a sua própria experiência, mas tem coisa que você não precisa passar por aquilo, se você já sabe que é daquele jeito, né? A gente teve um problema contábil, bem, enfim, um contador mais novo, né, iniciante, fez umas cagadas lá, e aí a gente também não acompanhou, então eu não posso falar assim, É. ele, né, Sim, fez errado. Não, eu delarguei, né, aquela coisa assim, ele é contador, delegou e delarguei, tá. deixou, né? E aí a gente teve problemas com a Receita da Fazenda, né, pessoa física, porque a nossa declaração pessoa física não batia com a jurídica, e a gente também largou, né? Era aquela coisa, recebi a notificação, depois a gente vê, enfim, Sim. precisei aí de um advogado, né, tributário, enfim, poder me justificar, mas perdi a ação. E o que que acontece, né? Então, juntando aí, assim, então, assim, a gente fez muito dinheiro na agência, mas a gente teve uma péssima gestão. Então, é aquela coisa, entra dinheiro, não vai para lugar nenhum, né? Vai para um limbo, ninguém vê, Sim. né? E nós, empreendedores, né? Assim, nós tínhamos a preocupação de pagar fornecedores primeiro, pagar os Sim. profissionais, né? E ver o que sobrava. Então, a gente ficou numa situação também financeira muito difícil, por nossa responsabilidade, sem dúvida. Mas nesse momento, era coisa assim, tinha oficial de justiça batendo na minha porta e chegou, e aí, por conta
dívida em cartão de crédito para ver o que eu ia fazer com as coisas, eu fali, né? A gente, na verdade, faliu a empresa, Uhum. porque chegou uma hora que, né, ficou insustentável, assim. E foi um momento realmente difícil, né? Porque tive conta bloqueada, fiquei sem acesso, aí a agência também acabava não rendendo tanto quanto a gente precisava, né? Então eu fiquei um momento bem ansiosa e tal, mas tive muitos amigos que me apoiaram, né? Por exemplo, eu não tinha dinheiro para ir, para sair. Então, amigos, mas eu, assim, essa questão da vulnerabilidade que você trouxe, eu não tinha, nunca tive problema de assumir, né, essas minhas responsabilidades e de contar para os meus amigos. E aí eles me pagavam os passeios. Sim, mas é Teve isso que eu gente. digo, porque às vezes, por exemplo, eu tenho um grupo de networking e uma menina me chamou no privado e falou assim: eu preciso pedir que alguém me indique um trabalho, porque eu estou sem trabalho. Eu falei, então você tem que ir lá e pedir, né? Uhum, Não, mas eu tenho vergonha. Eu falei, o que é pior para você? A sua vergonha ou a sua falta de trabalho, né? Você tem que baixar exatamente. suas barreiras, ser vulnerável e pedir, porque eu não vou pedir por você em todos os lugares que eu vou. E hoje existem tantos grupos de networking por aí e você não vai se Uhum, mostrar, né? uhum. Eu sei que não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas eu acho que essa qualidade tem que ser buscada, né? De Sim. você ir além dela, né? E Além gera da. conexão, né? Quando eu falo Sim, assim, gera. que eu fali, eu falo isso nas palestras e tal, isso gera bastante conexão. Primeiro, porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Sim, mas todo mundo tem um perrengue. Mas todo mundo tem um perrengue. Mas o que eu gosto de trazer é isso. Quanto me apoiar nas minhas amizades, nas minhas conexões, foi importante para eu passar de uma forma mais amena Com por esses certeza. perrengues. Então, Uhum. inclusive, Flávia, querida, eu ainda devo R$ 50 para você. Então, de uma amiga que falou que eu não tinha dinheiro para pegar a condução. Então, aí eu fui sair com amigas, elas pagaram e a Flávia ainda me emprestou R$ 50 para eu voltar para casa, sabe assim? Sim, Porque então é difícil, né? E aí você fala, meu mundo acabou, mas eu realmente chorei que tinha que chorar, mas fui lá, né, me conversando com as pessoas, vendo quais seriam as possibilidades, tal, continuando vendendo pela agência. Mas nesse momento chegou um ponto ali em 2012 que eu realmente vi que não era mais nada daquilo que eu queria viver. Não queria mais ter, não era só por conta de ter falido, de ter feito uma má gestão e tal, mas avaliando o trabalho, o dia a dia, assim, aí eu falei, puxa, mas acho que, assim, se valia a pena salvar a empresa, né? E aí chegou um sim, momento que eu falei sim, assim, não é mais isso que eu quero. No fundo, uma das coisas que talvez esteja atrapalhando o processo é porque não é mais isso que eu quero. Quero novidades, eu quero outras coisas. E aí, conversando com o meu ex-sócio, a gente dividiu as dívidas, e aí eu pedi demissão. Aí eu falei, não, pode ficar com os clientes, pode ficar com todo mundo, aí ele trabalho. continuou. Ele continuou com a agência. Os clientes, né, os meus amigos ficaram chateadinhos, tal, mas eu falei, aí eles falando assim, não, mas o que que você vai fazer? Eu falei, eu não sei. Fica com ele lá fazendo o trabalho, mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas aí, conversando com as pessoas, vendo que eu ia sair, eu estava vendo oportunidades e estava participando de um grupo de networking na época. O presidente desse grupo me chamou para trabalhar com ele. Ele gostava de mim, sabia que eu gostava também do grupo, tal. Então, assim, eu não fiquei um segundo desempregada. Nesse, não sei o que eu vou fazer, ponto, já tá aqui. Não, vem trabalhar comigo, depois você vê o que você vai fazer. E aí foi muito legal, porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer, mas eu gostava, né, desse trabalho. Então, em 2009 eu fiquei sabendo o que que era networking, porque comecei a participar desse grupo, até então não tinha um nome. E aí eu vi que eu podia contribuir com outros profissionais, não com networking, mas com a minha visão de comunicação, de negócios e tal. Então, em 2010 eu comecei com as mentorias em comunicação e negócios, mas fazendo muito Sim. networking, né? Muito com networking. Então, e aí, em 2013, eu fui trabalhar nessa organização, um momento que eu ampliei muito a minha rede, fiz muitas amizades e tal. E aí eu fui estudar, né, tive o convite para me formar educadora socioemocional, né, ou seja, uma profissional de inteligência emocional.
E aí, com isso que eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer, quero ajudar as pessoas a trabalhar suas emoções e tal, porque eu achava que com tudo isso eu era uma pessoa super equilibrada emocionalmente, né? Porque eu sou quieta, sou calma, né? Mas eu vi que eu estava engolindo muita coisa, né? Deixando muita coisa para debaixo do Sim, tapete. E ao fazer a formação, você tem que lidar primeiro com as suas emoções, né? Você tem que aprender sobre isso, né? Tem que viver em mim aquilo que eu vou ensinar para o outro, e tal. Então foi muito intenso, foi um momento de muito autoconhecimento, de muita descoberta, e que aí sim eu consegui encontrar uma harmonia na minha vida, e eu falei, é isso que eu quero fazer. E aí eu abri uma empresa, né? Eu saí dessa organização e abri uma empresa para dar treinamentos de inteligência emocional para empresas. O que que eu fui fazer? Eu fui falar com as minhas conexões, né? E aí, gente, ó, sim, um negócio novo, né? A proposta é essa, tal. Então foi muito legal, as pessoas me deram abertura, tal, mas tinha muita coisa do networking, a maioria das pessoas que eu tinha conhecido nesse grupo ou anteriormente, mas que me viam muito com networking. Então, não deu certo. Não deu certo, eu não consegui vender nada de inteligência emocional. Só botei dinheiro e tal, mas pelo menos serviu para mim, para cuidar da minha ansiedade, me sim. acalmar. Mas aí uma amiga, né, saber, né, me conhecendo, me chamou e falou assim: "Ah, me dá uma mentoria de networking, não de negócio e comunicação, porque eu preciso ampliar minha rede, eu preciso entrar num novo segmento, conhecer pessoas novas e eu não sei fazer". E aí eu falei: "Ah, mas eu também não sei fazer". E Como aí, assim não sabe fazer? pois é. Então, uma outra coisa que eu gosto de fixar é isso, o quanto realmente as pessoas veem na gente o nosso melhor e a gente não vê. Então, Sim, quando eu falo assim, quem se relaciona bem enriquece, porque ao também perguntar para as pessoas o que elas veem, o que elas acham de mais interessante em nós, né? Isso traz muitas ideias, né? E que não é nada arrogante, né? É muito legal o reconhecimento, né? Faz bem para o ego, mas também traz possibilidades, né? Para a gente, porque sim, existe ainda esse aprofundamento. Então, às vezes, a gente não faz ideia do quão as pessoas gostam da gente, respeitam a gente e estão dispostas a nos ajudar. Só que elas não sabem como. Então, quando eu chego num momento desse, né, numa situação dessa, numa situação difícil, é muito legal eu procurar minha rede até para saber, poxa, como é que você me vê, né? O que que faz você confiar em mim? E não tem demérito nenhum, não é vergonha, muito pelo contrário, é bom saber, né, receber elogios e tal. Mas usar essa informação até para fazer algo diferente, melhor daquilo que você vem fazendo, não tá te trazendo resultado. Então, quando eu falo da sim. rede, a rede, ela nos propicia e nos serve de diversas formas. Assim como a gente também vai proporcionar e servir as pessoas com aquilo que a gente pode oferecer, né? Então, essa é a troca. Então, quando ela me trouxe isso, ela falou assim: não, você sabe fazer. Foi um momento de, tá, nada tá dando certo, eu não tô vendendo, né? Tipo, e ela vem com uma oportunidade, porque ela reconhece em mim algo que eu falei, tá, deixa eu Sim, ver, o que que eu. Então, deixa eu parar e ver aqui realmente como que é o meu processo. Então, aí eu já tinha consciência de networking, já seguia minha rede, mas eu não tinha uma metodologia, eu não tinha parado para pensar exatamente o que eu fazia, como eu estruturava, enfim. Então, eu mas já parei para tinha fazer isso. conhecimento, tinha consciência de que isso era uma habilidade sua? Ou foi aí que Pela, você pela, se na- desligou? eu tive consciência de que eu poderia monetizar através disso. Tá. Podia fazer dinheiro através disso. Até então, eu via que eu podia fazer dinheiro através de negócios e comunicação e depois inteligência emocional. Mas até Uhum. ela chegar para mim e fazer essa oportunidade, assim, eu não via. Era natural, sabe? Aquela coisa tipo, oi, não sei. Mas nesse Sim. momento eu falei assim, poxa, se ela pode contratar, então deixa eu olhar, deixa eu criar alguma coisa, deixa eu estruturar realmente para ser uma opção. Mas eu não estava totalmente convencida, não. Foi um calor do momento. Não tô fazendo dinheiro. Vem a pessoa e fala, eu te contrato, te pago. Aí, então tá bom, vamos lá, né? E deu super certo, e eu sou essa pessoa, né, de pegar os insights, observar, né?
de novo, uma introvertida, né? Analisar e tal. E deu super certo, ela me inseriu no mercado das startups, criei vários relacionamentos, ela me indicou para outros profissionais, e aí a mentoria em networking virou o carro-chefe, né, do negócio. Nesse momento, o que eu queria era botar inteligência emocional na história, e aí eu fui entender em que momentos, né, do relacionamento, as pessoas acabam sentindo esses desafios, essas dificuldades, e como a pessoa que você citou, né, ficam com vergonha, tímidas, Sim. ansiosas, inseguras, né? Então, Aí muito entrou a inteligência. aí entra a inteligência emocional. Então, hoje, né, na minha mentoria, eu passo por esses pilares para Uhum. apoiar, né? Eu não falo assim, olha, vamos falar de inteligência emocional, eu trago as Sim, ferramentas, aquilo que eu acho mais adequado e que deixa a pessoa mais segura, né? Que ela se sinta mais autoconfiante, sabendo os seus diferenciais, né? Se reconhecendo, se dando valor para que as sim. relações aconteçam de uma forma mais fluida, né? Mais natural. Então, foi nesse momento, aí, em 2016, com essa amiga, que é uma querida até hoje, e já me abriu muita oportunidade, me ajudou muito e me fez ganhar muito dinheiro também. Muito dinheiro. Se você encontra alguém que não pode fazer a sua mentoria, mas tem dificuldade de se relacionar, o que você falaria para ela? Olha, primeiro ponto para mim, assim, quando a pessoa tem dificuldade de se relacionar, é ela olhar para si, né? Então, assim, o primeiro ponto é reconhecer as suas conquistas, assim como eu não fiz. Eu não fiz, né? Por muito tempo eu não olhava para isso. Então, hoje, quando eu conto a minha história, é porque eu liguei os pontos, comecei a ver realmente essas vantagens. Na época, eu não falava assim, nossa, tô tendo uma vantagem. Eu ia lá e abraçava. Mas hoje eu sei que eu tive muitas vantagens e consegui acesso, consegui recursos muito mais rápido que muita gente por conta dos relacionamentos. Mas também eu não fiquei me travando em relação à minha natureza, né? Do tipo, ai, o que que vão pensar de mim? Quando eu falo assim, ah, eu sou interesseira, faço coisa por interesse mesmo, não fico pensando, ah, o que que vão julgar? Porque eu não acho que isso é ruim. Acho que isso é a conotação que você dá em relação ao termo, ao rótulo, ao que for. Mas eu digo Sim, assim, o primeiro ponto é você reconhecer em você suas competências, suas habilidades, as suas vulnerabilidades. E valorizar tudo aquilo que você tem de melhor, porque isso te dá uma energia de autoconfiança. Porque muitos profissionais, muitos empreendedores, né, parece que estão pedindo favor quando estão vendendo. É é isso, né? Ai, compra. verdade. Porque estão passando por desafio, porque tem dificuldade, porque precisa fazer dinheiro, precisa pagar a Às escola dos vezes tem filhos. até medo de falar o preço, né? Exato. Agora, quando eu me fortaleço, Sim, eu vou com uma outra postura. Então, assim, as pessoas compram de quem parece fraco ou de quem parece confiante e tem resultado? sim. Eu compro de quem me leva além, né? Então, e essa postura, que é um exercício de autoconfiança, é o treino, é o todo dia você saber. Então, escreve no teu caderno, né? Suas conquistas, as suas habilidades, as suas competências, onde você tem mais dificuldade. Tenha isso muito claro para que quando você vá conversar com as pessoas, você consiga conduzir uma conversa também para destacar aquilo que você tem de melhor e para dizer o que você precisa de uma maneira, né, empática e elegante, sem você ficar com vergonha, para que as pessoas também tenham a oportunidade de te ajudar. Eu sempre Sim, falo assim, as pessoas não têm bola de cristal. Então não adianta você ficar. Eu sou introvertida, né? Fico aqui no meu canto. Mas se eu ficar só no meu canto, como é que as pessoas vão saber minhas metas, o que que eu preciso? E aí, a ajuda nem sempre é de graça, né? Então você pode. Ajuda muitas vezes você vai remunerar. Mas se você não pode, né, né, por algum motivo, sim, participar da minha mentoria, eu vou dizer isso. Primeiro de tudo, é se amar, sabe? Você se reconhecer como a pessoa que você é e que está num ponto da vida com desafios que, se você realmente procurar na sua rede as pessoas que podem te ajudar com aquilo que você precisa, você vai conseguir, pelo menos, ter ideias, pelo menos ter uma boa conversa, pelo menos, né, você conseguir
visualizar outras possibilidades e quem sabe, né, pela forma como você vem agindo nas suas conexões, ter esses resultados que eu tive, de pessoas pensando em mim para os projetos. Então, se eu estou aqui hoje compartilhando a minha história, é porque a Renata Paulino, que é super Sim. ativa no grupo, ela viu esse potencial, falou assim, Raquel, você devia contar a sua história, Falar né? disso, E ela, então assim, eu estou no grupo, principalmente no Elas Fazem, Elas Vendem, né? Compartilhando minhas lives e tal, e vendo o que que as mulheres postam e tal. Mas se não fosse esse incentivo da Renata, eu não ia estar aqui. Então, assim, quando a gente cria, né, essa boa reputação, quando a gente gera confiança, quando a gente realmente mostra o quanto a gente está disposto pelo outro, que não significa que você precisa fazer efetivamente, porque às vezes a gente só precisa saber que tem alguém ali para que vai nos apoiar de alguma forma. Isso abre um universo de oportunidades, né? De coisas que você fala assim, nossa, caiu no colo, sabe? Como que aconteceu? Porque as pessoas sentem essa energia, elas querem o que você tem para entregar, elas sabem que você vai fazer bem feito, elas sabem que podem confiar no resultado e que você vai dar o seu melhor. Então, quando a gente cria, né, esse ambiente, essa vibração, essa aura, as coisas fluem. Então, eu não preciso mais ficar preocupada, assim, se eu vou conseguir ou não. Eu tenho que estar preocupada em continuar tratando as pessoas bem, continuar colaborando com o que eu tenho, vendo o que que eu posso fazer, né? O que que está dentro dos meus recursos e do meu momento. Então, eu não preciso me sacrificar, mas eu posso fazer uma live com uma aula, né? Eu posso dar mentorias gratuitas para as pessoas, como eu faço. Eu sou mentora voluntária de vários projetos. Então, assim, o que que eu também posso contribuir, né? E sim. essa construção que ao longo, né, lógico, do tempo, vai tornando você uma pessoa memorável, vai tornando você uma pessoa que as pessoas querem perto, que as pessoas querem a opinião, que as pessoas querem, né, o trabalho. Então, hoje, o que eu conquisto de projetos é tudo networking, não é post que eu faço, não é só as lives, né? Mas é toda essa atitude em prol do outro, mas sim pensando também É o naquilo que vai fazer famoso bem para boca a mim. boca, né? Total, total. Eu falo, muitas vezes você tá aí fazendo, né? E eu também já fiz muito conteúdo, eu gosto de escrever e tal, mas é aquela coisa assim, se eu hoje, né, o meu perfil, eu fico mais nos stories, por exemplo, lá no Instagram. Porque hoje eu fico mais tempo conversando com as pessoas, ou por mensagem, ou em reunião, né, cafés virtuais e tal, porque é o que me traz mais resultado. Então, Sim, as redes sociais, elas ajudam. Quando uma pessoa que ouviu falar de mim entra e fala, poxa, existe coerência, realmente, a Raquel fala disso. é. Mas não é isso que faz a diferença para o resultado que eu tenho. Eu recentemente tripliquei meu faturamento, assim, muito recentemente, por conta de networking, não foi porque eu tô lá. Claro que é a minha estrutura, o meu negócio, as oportunidades que eu entendi que eram positivas para mim no momento. Então, ao observar tudo isso e me abrir também para coisas novas, conseguir um resultado muito melhor. E o meu planejamento, e aí, claro, conforme você vai se fortalecendo, ter um planejamento ajuda, né? Pra você não perder o foco. Então, eu tinha um planejamento de mudar para o interior, fazer uma viagem internacional, tudo veio acontecendo. Então, olhar para isso e falar assim, nossa, a primeira coisa que eu penso é, nada disso seria possível se não fossem as pessoas da minha rede. Nada disso. O primeiro pensamento que eu tenho. Eu me Eu ia te esforço, falar claro, isso. O mas networking não é só, é, por exemplo, o que está no seu entorno numa rede social ou num grupo, por exemplo, de networking, né? Que o networking pode ser o porteiro do seu prédio, que sabe o pode. que você faz. Por exemplo, eu trabalhava com um tipo de tratamento e uma mulher do meu prédio estava com uma dor e o síndico sabia que eu trabalhava com aquilo e me Uhum. indicou para eu tratá-la, entendeu?
Então, Uhum. isso é parte, né, dessa rede, quando você fala rede. Senão as pessoas ficam muito preocupadas em ter número de seguidores, não é isso, né? Não, eu sempre falo assim, tem três momentos, né? Você conhecer alguém, então assim, a sua rede é composta de pessoas que você conhece. Você se conectar com essa pessoa, ou seja, você dá um pouquinho mais de tempo, você conversar, Sim, conhecer, né? Não é o network, amizade. Na amizade a gente sai mais, a gente conversa mais, a gente se vê mais. No sim, network não é, precisa ficar grudada com ninguém. Por quê? Porque a terceira parte é a confiança. Então, o grande ponto aqui, assim, se você pensar em ter mais, né, querer ter mais consciência, agir de uma forma mais intencional, é, em busca dos seus objetivos mesmo, é como eu gero confiança nas pessoas. E a gente sim, gera confiança sendo quem a gente é, sendo coerente, tendo atitudes responsáveis, né? Então, pensa assim, as pessoas que você confia, o que que te faz confiar nelas? É porque elas são pontuais? É porque elas fazem aquilo que elas falam? É pela postura? Né? Tem questões de personalidade? Então, quando eu olho para isso, é esse o mesmo exercício. Então, como é que eu faço as pessoas confiarem em mim? Então, as sim. pessoas estão dentro né, de mim, né? Não é inventar um personagem, mas assim, dentro do. Por isso que eu falei, a primeira coisa é o autoconhecimento. Aí eu boto isso para jogo. Então, as pessoas podem confiar em mim porque eu manjo desse assunto, porque eu tenho essa experiência, porque eu consigo combinar essas informações, porque eu tenho esse olhar sobre isso. E aí eu vou comunicar isso, Porque né? você Então, as minhas. entrega o que você fala. Exato. E aí eu vou É comunicar. Como que eu sou boa naquilo? Sim, aí eu vou usar as redes sociais, claro, elas estão aí para nos como uma divulgação. como a divulgação, mas aí eu vou comunicar. Mas quando eu falo de comunicação, inclusive na mentoria, é sobre isso, do tipo, como é que eu mando um áudio para uma pessoa comunicando Sim, isso, né? Como é que uhum, eu é, participo de um grupo de networking comunicando isso? Como é que eu mando um e-mail para as pessoas comunicando isso? Então, o jeito que você se comunica tem que trazer muito de você, né? Porque você é realmente único. Então, se você fizer igual todo mundo, aí eu nem sei se eu falei com quem que eu falei, né? Mas quando você é você e tá, e usa as ferramentas da melhor forma, é isso que vai gerar confiança. Então, se eu converso com você, entro na sua rede e vejo lá uma personagem, isso gera um ruído. é, Um dos pontos porque influencers estão crescendo tanto é principalmente porque eles são autênticos, né? São aquelas pessoas que não tem vergonha de ser feliz, né? Então é, eles se colocam, colocam sim suas vulnerabilidades, eles se esforçam tal, para chegar num ponto de muitas conquistas. Mas então aí você fala, nossa, admiro essa pessoa, realmente o que ela indica pode ser bom, né? Então, mas por quê? Porque essas pessoas elas usam os meios, mas sem perder quem elas são, sem ter essa coerência então a gente acaba gerando ali essa admiração, esse respeito. Então, se eu pensar nisso, o que que eu preciso, o que que falta, ou o que eu preciso melhorar para que as pessoas confiem mais em mim, para que esse fluxo seja natural, né? Tem um livro do Stephen R. Covey, acho que é o R, que chama Velocidade da Confiança. Então ele fala, quanto mais confiança você gera, menos tempo você tem para as coisas. Então, quanto mais confiança eu gero no meu público, mais rápido eu faço negócios. Quanto mais sim, confiança eu gero individualmente ou em grupo, então assim, antes de pedir trabalho num grupo, eu tenho que gerar essa confiança, porque só dizer, por exemplo, eu estou precisando de negócios, mas eu nem sei quem é você. Eu nunca falei com você. Como é que eu vou botar minha mão no fogo por você? As pessoas, inconscientemente, elas agem dessa forma. Então, qual seria a melhor postura para você conseguir negócios? Falar o que você faz, quais são os seus diferenciais, sim, aquilo, né, o básico ali, os benefícios que você entrega, mas realmente aquilo que você faz diferente. Qual é o seu olhar, né? E aí, conforme você vai gerando essa confiança, as pessoas vão se interessando e fica mais rápido de você vender, inclusive quando você faz uma oferta, né? Então a confiança, ela é a chave para que os relacionamentos aconteçam e as oportunidades se realizem. Então, se você não transmite confiança,
né? Ficar, você tiver com dúvidas sobre você, isso não passa confiança. E é, sim, e é inconsciente, né? Não é assim, eu não estou confiando na pessoa. É porque você manda mensagens, né? Pode ser um tique, né? Sei lá, ficar batendo, ficar nervoso, não sei o quê. A fala trêmula, porque você não está sim. confiante com aquilo que você está falando. Então, são pequenas coisas que você acaba transmitindo que faz com que a pessoa tenha dúvidas se faz sentido Copia e contar de cola, você. né? Que a pessoa vê que Exato, você está falando decorado de alguma coisa, né? Não passa exatamente. confiança. Então, quando você. Então, assim, quando eu fiz, né, a inteligência emocional, primeiro eu vou ser eu, o tempo inteiro. Não tem Sim, personagem, não tem a Raquel de um jeito no trabalho e de outro jeito em casa. Eu sou assim, desse jeito, nessa vibe, com as coisas que eu gosto, com a linguagem que eu acho que é mais adequada e ponto. E isso eu levo para todos. Mas eu sou profissional, busco excelência, sou estudiosa, vou além do, né, aquela coisa de superar expectativas, eu procuro ir além. Só que eu faço isso com consciência mesmo. Eu faço porque eu acredito que isso é importante, que vai beneficiar e que sim, isso vai me trazer resultado de alguma forma, ou por indicação, ou por prova social, ou porque alguém lembrou de mim e me fez e vem com uma proposta. Então, assim, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer e que se eu tiver aberta, antenada e dentro desse fluxo, só coisas boas, só riqueza, né? Riqueza de conhecimento, riqueza de troca. Então, eu vou dar um parcerias. exemplo, parcerias, mas um exemplo muito rápido, assim. Eu viajei para o Uruguai, né? E nessa viagem internacional, a gente foi para o Uruguai e tal, e eu fiz alguns stories falando do que eu aprendi lá no Uruguai e tal. E eu gosto muito de café, e aí eu falei dos cafés do Uruguai e tal. E aí uma pessoa da minha rede mandou um direct para mim falando: Nossa, eu gosto muito de café também. Ponto. Aí a gente começou a conversar e ele falou assim: Eu tenho um sonho de ter uma cafeteria. E aí ele fez um vídeo do café que ele tinha colhido no sítio dele para mostrar para mim aquele café. Já despertou algo, né, nele. Gente, eu acho, assim, para mim isso é emocionante. Inspirou. Você fala assim, Raquel, mas esse cara vai comprar de você? Sei. Não Eu só sei que eu importa, falei né? assim, cara, se você decidir abrir a sua cafeteria, eu tenho várias pessoas para te apresentar, para te ajudar. Que Só legal, né? você me falar, só você me falar. Eu conheço, como eu gosto de café e me envolvo, né, com a cultura do Uhum. café, eu conheço várias pessoas. Você segue tal lugar? Você já viu tal coisa? Só isso aqui eu já te passo. Ah, não conhecia. Eu falei, então vai. Porque a gente poder. Tem uma frase, né? é, Nossa, de quem que é? Deixa eu ver, dessa moça aqui. Da Diane Darling. Ó, aliás, ó, livrinho, Uhum. networking. Ó, Sim. né, desenvolva a carreira, Desenvolve sua carreira sua carreira criando criando bons relacionamentos. Ó, bons você é SA relacionamentos. Né? da Diane Lar, que ela fala assim, networking, né, o verdadeiro networking é você conseguir sim alcançar os seus objetivos quando você ajuda o outro a alcançar os dele. Então, quando o rapaz fala para mim, e eu tenho várias pessoas para apresentar mesmo, só que ele tem que me dizer que tá valendo, né? Tipo, não Sim. vou sair É, queimando contato. é. Mas aí eu falei, cara, eu te dou super apoio, que lindo, me emocionou esse vídeo, né? Não tinha... Você acha que ele tinha obrigação de parar para gravar um vídeo para mim de um assunto de não sei. Mas isso que eu falo da confiança, Sim, Então, quando eu falar de negócio com ele, eu posso chegar para ele e falar assim, eu sou mentora de negócio, vamos fazer uma mentoria? Vou sim. te ajudar com o seu projeto? A criação dessa cafeteria. Mas a questão é essa, do tipo, é tão lindo isso, é tão profundo, mas as pessoas não perdem essa riqueza, né? Essa É, beleza. ah, com Então é certeza. isso que eu gosto de inspirar, do tipo, esses detalhes, essa disposição de uma pessoa que te viu uma vez na vida, mas aí as redes sociais É, ajudam. Ela te acompanha, ela confia porque eu você tenho essa mostra esse prática melhor. de atender todo mundo que me chama, não importa o motivo. Se me Eu chamar, também, né? Não para spam, que fica me mandando no inbox, mas se me eu chamar também. para comentar alguma coisa ou para fazer uma pergunta sobre aquilo que eu estou criando ali, eu sempre falo com a pessoa, sempre. Porque sempre sai algo.
que é incrível para uma das duas, entendeu? Então eu tenho essa prática também de Continue. manter. É. Continue. Então, eu digo assim, quando a gente pensa nesse aspecto, né? E aí a gente fala networking é a criação de uma rede de contatos, eu digo, na verdade, o networking é um meio de você criar uma rede de proteção. Que é Uhum. isso? Você tem a sua volta, né? Você cria realmente esses laços com pessoas que confiam em você, que no momento de dificuldade, elas vão te apoiar de alguma, ou elas vão divulgar, ou vão conversar sobre você, né? Vão espalhar a sua mensagem, enfim, aquilo que for necessário, elas vão fazer, porque elas sabem que você também vai fazer por elas. Esse é o grande ponto, né? Então, eu estou Sim, falando muito assim, o que que você pode, o que que você colhe, o que que é, mas é fruto daquilo de bom que você faz para as pessoas também. sim, Então, ao entender isso, a gente vai criando conexões verdadeiras e não precisa ser com um amontoado de gente, é, né? Então, são pessoas mesmo com habilidades diferentes, inseridas em círculos diferentes. Então, com aí, né, bons 50 contatos, né, boas 50 conexões, você consegue atingir um mundo, um universo. Eu mesma descobri que eu estou a 4 passos do Papa, sabe assim? Aquela coisa de você está a 6 passos de qualquer pessoa no mundo, eu estou a 4 do eu Papa. estou a 3 passos do Ed Vedder. Olha que perto. Então, aí você fala assim, tá, eu vou acionar esse espaço só de brincadeira, né? Não, deixa o papo lá, deixa. Mas é legal a gente perceber isso. E esse Sim, super. poder. Então, assim, e a riqueza de aprendizado, a riqueza de desenvolvimento, a riqueza de. Quando eu falo quem se relaciona bem enriquece, não é só financeiramente, é Sim, como pessoa, como indivíduo, como profissional, como pai, como mãe, como filho, né? Então, tudo isso que a gente pode absorver dessas boas conexões e que nos fazem avançar, né? sim. E a gente poder perceber isso e valorizar cada vez mais. Nossa, super gratidão, Raquel. Foi maravilhoso tudo isso que você falou. Eu acho que vai ser uma contribuição para muitas mulheres aqui. Eu mesma já tive várias ideiazinhas assim na minha cabeça, sabe? Que ótimo. Que foram despertando e grata por você ter aceitado o convite, né? E ouvido a Renata que falou, vai, vai, e fazer parte Eu, desse grupo aí do Vozes, acho que foi muita contribuição. eu super agradeço pela oportunidade, fico muito feliz, assim, espero contribuir, convido, né, as mulheres, não só a me seguir, mas a mandar mensagem, eu também respondo Sim, tudo, né, apoio no que eu puder, a gente vai construindo e contar mesmo. sim. Mas tem muito mais história, então fica o convite para você me acompanhar, para participar das lives toda quinta-feira, para, enfim, me chamar no direct, é, e aí a gente conversar no WhatsApp, enfim, vai Você ser faz essas ótimo poder lives lá contribuir. no, elas fazem, elas vendem? Lá eu divulgo, né? Eu faço no Ah, Instagram, tá. no Lá a gente tem Estúdio acesso. Live, mas eu sempre divulgo, né? Um dia antes lá no grupo, Tá. respeitando as regras, né? Que Sim, é. ali é o espaço para isso. Ali é para isso, né? Mas eu sempre acompanho, vejo, curto, comento o que é possível, né? Então, pelo menos uma, duas E o vezes por arroba semana é eu esse aqui, entro. né? Conexões verdadeiras. Exatamente, conexões ponto Pontos verdadeira. verdadeiros. Então mas eu sempre entro no grupo, então é isso. Pelo menos 2 vezes por semana eu entro, vejo lá o que está acontecendo, Sim. interajo da melhor forma, recebo as notificações, então eu olho tudo e o que eu Uhum. puder contribuir, me fala, vamos conversar. Legal. Vamos nos conectar. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Gratidão. pessoal.